Tradição religiosa ou Bíblia, palavra de Deus? Qual tem sido, meu irmão, o fundamento da tua fé? Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor Júnior, que vos fala, Somos Podcast, chegando aqui para mais um episódio. Quero trazer esse assunto aqui porque é muito, mas muito interessante, tá bom? Falando sobre tradição religiosa e também sobre a questão da fé com fundamento na palavra de Deus e não na referida tradição religiosa. Quero tratar com os irmãos, quero fundamentar a minha fala aqui num texto da palavra de Deus que está em Mateus a partir do verso 1 do capítulo 15. Vamos ver, queridos, o texto é bom a gente fundamentar, né? Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Veja aí a tradição. Qual é a tradição? Lavar a mão antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Que Jesus estava falando que por conta da tradição, eles estavam transgredindo o mandamento, estavam transgredindo a palavra de Deus. Segue o texto dizendo assim, verso 4. Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado de sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Aí, mais sério ainda. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eita Deus, deixa Deus falar. Meus queridos, veja só, uma coisa é tradição humana feita por homens e outra coisa é palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quero dizer para os irmãos que, em síntese, as tradições, elas são boas. São regras, são costumes passados de geração para geração. Existem tradições teológicas, sociológicas, filosóficas, culturais e no todo elas não são boas. No todo elas não são más. Todavia, o que Jesus estava atacando aqui não era o ritual de lavar as mãos por questão religiosa. Jesus estava atacando ali que esse ritual estava sendo colocado sobre a palavra de Deus. E aí onde está o problema. Qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de liturgia, qualquer tipo de regra estabelecida por qualquer tipo de denominação, ela não pode estar sobre a palavra de Deus, mas ela deve se sujeitar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é soberana. Então nós podemos dizer algumas coisas aqui, por exemplo, horário que começa culto. Essa é questão de tradição de uma determinada igreja, de um determinado grupo religioso. Por exemplo, no domingo existem igrejas que funcionam apenas pela manhã. Outras funcionam de manhã, à tarde e à noite. Tem 2 cultos noturnos. Outros têm um culto que começa às 8 horas, outro começa de 6 horas, outro começa de 7h30, enfim. Mas não é fundamento de fé
acreditar que se você não cultuar a Deus naquele horário, você não pode ter salvação. Ou se você perder o momento do início do culto, você perdeu a sua fé, você quebrou uma regra, por isso você não pode ter vida eterna. Olha só, isso aqui é muito interessante. O que é que estava acontecendo aqui com os escribas e fariseus? Eles diziam o seguinte: desprezavam os pais. Eles desprezavam os pais sob o fundamento de que já tinham ofertado a Deus e que a ausência de cuidados do pai, o desprezo ao pai ou à mãe, não teria nenhum tipo de penalidade da parte de Deus, porque eles já haviam ofertado a Deus. Olha esse versículo aqui, eu queria ver com vocês aqui, ó. Verso 5, mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, já não está mais obrigado a sustentar o pai. Assim, por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Então, eles estavam deixando os pais desassistidos com um fundamento de que tinham dedicado a Deus alguma coisa. Então, Jesus ele estava atacando no coração dos escribas e fariseus exatamente a questão da tradição. Ora, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O que é maior? Cuidar dos pais, amar o pai, honrar o pai e a mãe, que é mandamento de Deus, ou lavar as mãos antes de um ritual cristão? O que é mais importante? Pois é, um ritual judaico, melhor dizendo. Pois é, o ritual de lavar as mãos, é uma regra, na verdade, criada pelos anciãos, pela tradição, e que o povo judaico costumava a seguir. Mas Jesus estava tratando, não é que lavar as mãos era uma coisa má, é porque eles estavam valorizando mais a tradição do que a palavra de Deus. Agora, para nós aqui, para você que está me assistindo, o que é mais interessante? A regra da igreja, o horário que começa o culto, a forma que você jejua, a roupa que você usa, se você usa barba, se você não usa barba, se você faz isso ou aquilo, ou o fundamento da sua vida é a palavra de Deus. Essa é a questão atacada por Jesus. E olha, precisamos dizer, olha como Jesus foi firme com relação a estes. Olha só, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja só. Isso é o que Jesus estava falando, que aqueles escribas e fariseus, tão preocupados com regras, eles eram fanáticos em ser zelosos, com que as pessoas cumprissem regras, tradições orais daquele povo. Então, eram pessoas que estavam ali, se possível, com a cadernetinha e com a caneta, dizendo: essa pessoa não veio para o culto, essa pessoa não fez isso, deixou de fazer aquilo. Olha, meu querido, o fundamento da nossa vida é as sagradas letras, as sagradas escrituras, e não tradições humanas feitas por homens. Olha o que Jesus falou aqui no verso 9, eu quero que você acompanhe. Aqui. Em vão me adoram estes que possuem regras, que se preocupam mais com as regras, mais com as tradições. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pois é, meu querido, e agora nós estamos diante de uma pergunta que não quer calar para você. É isso que você quer para a sua vida? Está fundamentando a sua fé em dogmas humanos, em regras humanas, preocupado com aquilo que fazer? Olha, se a gente está preocupado com as regras humanas, com as tradições humanas, sobre o que fazer e o que não fazer, a gente deixa de ter a salvação pela graça, porque não é por mérito, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Então preste muita atenção. Se você está fundamentando a sua fé em regras, em dogmas de igreja, de tradições feitas por homens que não servem para nada,
ou a sua vida está fundamentada na graça, na palavra de Deus. Amém, meus amados? Queridos, nós estamos encerrando mais um episódio aqui. Somos Podcast, terminando aqui, ó. Já peço a você, se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, que você irá receber de antemão toda os nossos vídeos que serão publicados neste canal. Que Deus abençoe a sua vida e não paute a sua vida por regras humanas, por tradições humanas, mas sim pela palavra de Deus, porque regras humanas não é fundamento para a sua fé. Pode ser seguida, pode, não tem problema, mas não leva ninguém ao céu, nem tira ninguém do céu, se forem observadas ou não. Tá ok? Que Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus, que a graça do Espírito Santo seja sobre a sua vida.